Nós somos hoje como os bons semeadores, propagadores do Evangelho de Cristo em nossas vidas. E nesses ambientes a gente é bom que reflita sobre as atitudes equivocadas, erradas, corruptas, enganadoras das pessoas, e que a gente possa estar no meio e não compactuar, não fazer parte, rejeitar, não aceitar, não subjugar-se às questões desta ordem. Então, que a gente seja sempre luz e sal onde estivermos, para que os outros também possam contribuir com a sociedade mais justa e organizada. Sabemos que não estamos sós, temos mais pessoas também que estão aí fazendo e tendo atitudes corretas, né? Não sendo coniventes com essas falcatruas que está acontecendo, né, a norte e a sul do país. Nida, tu quiser ligar, pode ligar. Se quiser o... Às vezes os mosquitos começam a pegar. Nós vamos falar sobre um assunto aí que vocês já pegaram os versículos, devem ter lido alguma coisa e tenham entendido já sobre o que cada versículo está falando. E quando nós falamos, nós estamos usando um sentimento do nosso corpo, que é a língua, que é um objeto que faz parte do nosso corpo. E a língua somente ela traduz aquilo que o sopro do nosso pulmão e o nosso coração que sente, fala. Tanto as coisas boas e coisas más a gente pode falar. Nós podemos abençoar, podemos amaldiçoar. Isso sai da mesma boca da própria pessoa, que faz isso numa forma ou de outra, ou num dado momento, ou numa oportunidade que tem. A mesma língua, ela pode, com a palavra falada, ela pode elevar a pessoa de um baixo astral para um alto astral, ou fazer o contrário, jogar ela de um alto astral para o baixo astral. Uma língua falando, ela pode salvar a pessoa de uma atitude incoerente que fosse tomar, ou fazer com que ela termine-se, extingue-se e não tenha mais perspectiva de vida em relação uma com as outras, ou uma esperança de ter um amanhã melhor. Então, o que nós falamos, o que nós produzimos, está na nossa consciência, no nosso subconsciente, está dentro da nossa natureza humana, mas aonde sai é da boca, é da língua. Então, eu escolhi alguns versículos para vocês lerem e a gente vai estar falando sobre esse assunto hoje. O irmão José pode começar. Gênesis 11, eu vou ler o capítulo número 1. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. Agora o 7. Era o 7 depois o 9 mesmo. Yeah. Eis, desçamos confindamos ali e sua língua para que não entenda uma língua do outro. Que nenhum entenda a língua do outro. 9. Por isso se chamou o seu nome, Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Aí nós temos aquela parte que nós já conversamos em outros encontros, do homem no seu entendimento, podemos dizer no seu entendimento ignorante, ou no seu pensamento pequeno, achando que fazendo um montoro de pedras, que levasse uma pirâmide até chegar mais alto, estaria perto de Deus. O escritor aí, Gênesis, que segundo os historiadores relatam de Moisés, que escreveu esse livro, tem um discernimento de que Deus, olhando essas atitudes que eles estavam fazendo, que eles falavam e se entendiam naquela construção, sendo pessoas de diversos lugares fazendo aquela construção, ele disse: eu vou confundir vocês, porque vocês mais não entendam nada, não se entendam, porque vocês não entenderam a mim. Então vocês não vão entender mais nada entre vocês. E aí cessou a obra. Isso é um pensamento que Moisés relata de um fato acontecido ali na chamada Torre de Babel.
Agora pode ler o Salmo, né? 34, se não me engano. Salmo 34, 12 e 13. 12 e 13. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. O salmista está fazendo uma advertência, né? Chamando a atenção de todos aqueles que leem e escutam, e naquele momento escrevendo para um grupo de pessoas no seu pensamento, que guardassem, refreassem, não falassem nas suas emoções. Guarda a tua língua de falar qualquer coisa de mal. Tu pensa precipitadamente, de forma precipitada, pode falar alguma coisa e machucar alguém. Então guarda, refreie, reflita, depois você pode falar. O salmista está dando um entendimento dessa ordem aí. A irmã Visa. Salmo 12, do 3 ao 4. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Se alguém lendo assim, e alguém achar que, como alguns pensam, Deus vai cortar, foi Deus que fez, viu? Foi Deus. E aponta, viu? Deus está tratando, como alguns falam, e aí Deus, o escritor, o salmista, Deus cortará. Não é que Deus, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos senhores, o que vive e reina para todo sempre, que vai fazer isso. É a consequência dos fatos. Automaticamente sucederão para aquele que fez uma atitude, que falou. Ele vai ser cerrado, não é cerrado com serra, ele não vai ser cortado com faca, não vai ser cortado com canivete. Ele vai ser cortado de relações. Ele mesmo se colocou numa situação de afrontar alguém, de magoar alguém, de machucar alguém. Ele vai ser colocado à parte, ninguém vai querer estar com uma pessoa, ninguém vai querer ouvir mais, vai ser cortado relações. Eu não quero mais estar contigo, eu não quero mais te ouvir. E aí vai reconciliar outros, só não escutam ele. Não é cortar machucando, não é matar quando se fala Deus, não é o trato de pessoa com pessoa. E aquelas pessoas que entendem a relação de Deus com o ser humano e o ser humano para com os próximos, as pessoas, eles vão distinguir o que eu quero escutar, o que me faz bem, o que é bom para mim, é bom para o outro também. Então, se eu não quero ouvir coisas ruins más, também não posso estar querendo falar coisas ruins más para os outros. Então é cortar relações, não é cortar, machucar. Daí algumas pessoas levam para o outro lado, né? Não é isso aí, Deus está tratando. Não, é nós mesmos que nos tratamos. Não pode ler outros versículos? Salmo 139, 4. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que ó Senhor, tudo conheces. Antes mesmo de termos nascido, estava em projeto de formação. O Senhor já conhecia, porque Ele conhece tudo. Como nós já falamos, quem sou eu, quem somos nós para pensar a grandeza de Deus, a sua divindade, o seu poder e a sua glória, que vamos pensar, mas ele estava em formação. Aquela pequena semente se formando numa vida. E depois, quando pensando, antes mesmo de pensar, já sabia o que ia pensar. E antes mesmo de falar, já sabia o que ia dizer. Estava se formando uma palavra, já antes mesmo de falar, Deus sabia o que a pessoa ia dizer, porque Ele conhece o íntimo do coração e o pensamento de cada um. Por isso que